aí, galera, a última aula que eu vou trabalhar com vocês sobre a estrutura do planeta e sua dinâmica. Meu nome é Mário Sérgio, eu sou do canal Geografia Aqui. E o tema da aula de hoje é sobre agentes do relevo. O que são os agentes do relevo? Vão ser os agentes que vão formar ou transformar o relevo. Dessa forma, eles são divididos em agentes internos ou endógenos e agentes externos ou exógenos. Com relação aos agentes internos, nós temos tectonismo, que é a movimentação das placas tectônicas, terremotos e vulcanismo. Mas como que o tectonismo, terremotos e vulcanismo, vai influenciar na formação do relevo? Gente, os dobramentos modernos, as grandes cadeias montanhosas, são originados a partir do tectonismo e do vulcanismo. Além disso, os terremotos, eles podem, a partir dessa movimentação desses tremores, formar e transformar o relevo. Dentro do tectonismo, que é a movimentação das placas tectônicas, nós vamos ter o que a gente chama de movimento orogênico e movimento epirogênico. O que é o movimento orogênico? O movimento orogênico é um movimento horizontal, ou seja, a movimentação das placas tectônicas, a partir das correntes convectivas, é um movimento horizontal. Então, toda forma de relevo formado a partir do movimento horizontal, é o que a gente chama de relevo orogenético. Já o que é epirogênese? Enquanto orogênese são movimentos horizontais, epirogênese são os movimentos verticais. Agora, como que se dá a epirogênese? A epirogênese ela vai se dar a partir da compensação de pressão do interior do planeta. Ou seja, o interior do planeta está sob altas temperaturas e altas pressões. Então, se eu tiver o rebaixamento de uma porção da superfície terrestre, eu tenho de compensar isso em outro lugar, ou seja, outra área vai ser soerguida, levantada para fazer essa compensação. Como que eu posso ter esse rebaixamento? Gente, calotas polares, por exemplo, grandes blocos de gelo acumulados em uma determinada área, faz com que aquela região se rebaixe. Então esse rebaixamento lá vai fazer com que eu tenha levantamento em outras áreas. Falei com vocês de minerais na aula anterior. O petróleo, por exemplo, é um mineral formado por resíduos marinhos, por acumulação de sedimentos dos oceanos. Mas nós encontramos petróleo nas áreas continentais. Então, essas áreas continentais eram o quê? Há alguns milhares de anos atrás, fundo de mar. E por causa de um movimento epirogenético, ele foi soerguido. Então, repare, nós temos o rebaixamento em uma determinada área e o levantamento em outra. Montes Claros, a região aqui de Montes Claros, norte de Minas, foi fundo de mar. Tanto que nossas rochas são rochas cársticas, rochas calcárias, formadas a partir da acumulação de restos orgânicos de animais marinhos. Então, por que nós somos continente hoje? Também pelo mesmo processo de soerguimento. Quais são as consequências principais da orogênese e da epirogênese? Na orogênese, a principal consequência é a formação de dobramentos, ou seja, grandes cadeias montanhosas. Na epirogênese, a principal consequência vai ser a formação de falhas, falhamentos. O que é falha? Se eu tenho um bloco rochoso aqui, esse bloco se quebra, isso é chamado de falha, ou seja, essa quebra do bloco rochoso é uma falha naquele bloco. Normalmente, essa quebra, essa falha, ela acontece porque uma parte desse bloco está sendo levantada ou está sendo rebaixada. Então, as duas principais consequências, no caso da orogênese, formação de dobramentos, e no caso da epirogênese, a formação de falhamentos. Sobre os agentes externos, quem são eles? Os agentes internos tiram suas forças das grandes pressões e temperaturas do interior do planeta. Mas e os agentes externos? De onde eles tiram essa força? Uma das características de origem da força desses agentes é a própria força de gravidade. Gente, a água ela vai correr da região mais alta para a região mais baixa. E à medida que ela está correndo, ela está se chocando, se impactando com pedaços de rocha, plantas, etc. Isso é um movimento, é uma ação erosiva. Além disso, nós temos também o calor do Sol, ou seja, a energia solar, ela provoca movimentação de nuvens, evaporação de água, dilatação também de blocos rochosos. Então reparem que são praticamente forças que vêm do Sol, da gravidade. São as duas principais origens, os dois principais fornecedores de energia para os agentes externos. Nos agentes externos, nós separamos intemperismo e erosão. Intemperismo é o processo de formação de sedimentos. E como que se dá o intemperismo? Nós temos
a atuação da água. A partir do momento que a água se movimenta e ela começa a se chocar, bater com blocos rochosos, por exemplo, ela começa a arrancar pedaços daquele bloco rochoso. Ou seja, cada pedaço desse bloco rochoso é um sedimento. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a ação eólica do vento, quando ela começa a impactar sobre regiões rochosas, etc., principalmente nas regiões secas, né, nos desertos. E, por exemplo, a ação do sol. Durante o dia a gente tem sol, aquecimento, os blocos rochosos vão se dilatar. Durante a noite, sem sol, a temperatura vai cair, o bloco rochoso vai se contrair. Imagine esse movimento ocorrendo durante milhares e milhares de anos. A dilatação durante o dia e a contração durante a noite. Vai chegar um momento em que esse bloco rochoso entra em colapso, perde elasticidade, ou seja, ele começa a se fraturar, a se quebrar. Ou seja, o que nós vamos perceber? O que é o intemperismo? É o processo de formação desses sedimentos. Porém, o intemperismo, praticamente todos os agentes intempéricos também são erosivos. O que é erosão? É o processo de transporte desses sedimentos. A água, por exemplo, a partir do momento que ela se movimenta, ela tanto pode ser intempérico, ou seja, formar sedimentos, como ela também pode transportar esses sedimentos. Então a água, ela é dupla, ou seja, ela é um agente intempérico e erosivo. O vento da mesma forma. Porém, nós vamos ter um agente que é especificamente intempérico. Que agente é esse? É o Sol. O Sol, a partir do seu calor, vai provocar dilatação e contração de blocos rochosos, mas ele não transporta os sedimentos. É o único agente que é especificamente intempérico. Sobre a erosão, o que nós vamos perceber? Nós temos diversos tipos de erosão. Esses tipos são classificados de acordo com o agente que provoca isso ali. Então nós temos, por exemplo, erosão eólica, ação do vento. Onde normalmente nós vemos uma atuação intensa da erosão eólica? Em regiões secas, desérticas. No Brasil, por exemplo, a região de intensa atuação da erosão eólica é o Nordeste brasileiro. Nós temos erosão hídrica. A erosão hídrica ela pode ocorrer a partir da movimentação das águas de rios, que é a erosão fluvial, ou seja, flúvio, rio. A partir de chuva, ou seja, movimentação de águas de chuva, e o efeito splash, né, das gotas de chuva batendo na superfície, que é a erosão pluvial. Nós podemos ter, por exemplo, erosão nival, que é do derretimento de neves, glacial, do escorregamento, né, e deslocamento de blocos de gelo ou de neve, e outros tipos de erosão provocados pela água. Repare que a água aí, ela, em função de ser encontrada em diversos estados físicos no planeta, ela pode provocar diversos tipos de erosão. Além desses agentes que eu comentei, né, do vento e da água, nós temos também a erosão provocada pelo ser vivo, a erosão biológica. Então, observem que a gente pode ter diversos tipos de erosão e cada uma vai receber a caracterização do agente que tem provocado. Então, em algumas áreas nós temos maior intensidade de um determinado agente, maior ação de um determinado agente do que em outro. Agora, como que os agentes externos eles atuam? Os agentes internos, entende-se que os agentes internos eles atuam na construção do relevo. E os agentes externos eles vão atuar principalmente na modificação ou destruição desse relevo. Bem, se a gente for pensar nesse sentido, se a gente for pensar, por exemplo, no relevo brasileiro, é considerado um relevo antigo e baixo. Por que o relevo brasileiro é baixo? Porque ele foi desgastado pela erosão, pela atuação de agentes intempéricos e erosivos. Então, observem que a gente teve a formação de um relevo e ele foi modificado pela atuação de agentes externos. Ok? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de agentes externos, lembrem dessa característica. São agentes que vão transformar o relevo. E quem forma o relevo? Agentes internos. Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!